Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo, dia 25 de fevereiro. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa com paz, com alegria, com amor, com esperança, com unidade neste dia em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Nós vamos dar continuidade à leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para nós praticarmos e vivermos a tua palavra todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos conceda do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero lembrá-los que hoje nós temos às 19 horas o culto de adoração e palavra, e que você é o nosso convidado. Também que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Você pode mandar o WhatsApp uma mensagem, nós respondemos a todos. Amém? Hoje nós vamos dar então continuidade, como eu falei, a leitura desta primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vimos até o versículo 9 ontem deste capítulo, que falou principalmente sobre os solteiros e o pecado da fornicação, que é o sexo praticado por aqueles que são solteiros. E dentro desses solteiros nós podemos incluir aqueles que estão solteiros, não só os jovens, mas também os divorciados e os viúvos e viúvas. Amém? Então, a partir do versículo 10, ele começa a tratar sobre esta questão no âmbito da família. Porque lembre-se que a igreja em Corinto, ela estava, à sua volta, a cultura daquela cidade era uma cultura de muita imoralidade, de muita perversão, promiscuidade. Então, estava afetando a igreja e as famílias, e é por isso também que Paulo envia esta epístola, esta primeira epístola para aquela igreja. E no versículo 10 diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Claro que é vice-versa também, e que este separe, ele é um sinônimo para o divórcio, que a mulher não se divorcie do marido e o marido não se divorcie da mulher. Tem alguns casos, pastor? Tem, que é permitido? Tem, nós vamos ver aqui. E ele então continua, versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Então nós vamos tratar aqui de situações onde o divórcio é permitido, e este divórcio permitido permite um novo casamento. Em situações onde o divórcio não é permitido, e por ele não ser permitido, a pessoa pode até se divorciar, mas ela não pode casar novamente. Amém? Veja, esse sentido de permitir o divórcio ou não permitir, ele principalmente ele aponta para um novo casamento, se pode ou não pode. Amém? Por isso que ele diz aqui: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, porque ela não pode casar de novo nestas situações. E que o marido não se aparte de sua mulher. Como eu disse, é tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Então veja, o divórcio ele é permitido em algumas situações. Em outras situações, ele pode até ser feito, mas não permite que a pessoa se case de novo, porque senão ela vai ser considerada perante a palavra de Deus uma pessoa adúltera. Então, o adultério é um caso que permite o divórcio. Então, se um cônjuge ele cai no pecado do adultério, o outro tem o direito de se divorciar e casar novamente. Amém até aqui? Agora nós vamos ver, a partir do 12 e 13, outra situação que a palavra de Deus também permite o divórcio, que começa então no versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. O que começou a acontecer ali? Vamos ler o 13 também. E a mulher que tem marido incrédulo, ou seja, vice-versa, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, ou seja, não se separe. Mesmo que um seja crente e outro seja incrédulo, ou vice-versa, não importa, não é para se separar. Porque havia ali, as pessoas estavam achando, ali em Corinto, que se o cônjuge não se convertesse, ele deveria se divorciar. Pois eles achavam que casado com esse incrédulo, eles estariam se maculando ou se contaminando.
Isso era ensinado lá naquela igreja. E a palavra de Deus está dizendo aqui que não se contamina. E, amados, muitos têm essa dúvida. E eu já vi absurdos do tipo dizendo, absurdos sendo dito para pessoas do tipo assim, ó, este homem ou esta mulher que você está casado não é para você, o Senhor tem outra pessoa para você. Não é verdade. A Bíblia em lugar nenhum diz isso. E aqui nós vemos, aos mais digo eu, não ao Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, ou seja, a sua fé não o incomoda, não a incomoda, não a abandone. E vice-versa. Amém? Certo até aqui? Vamos devagar para todos entenderem. Por isso que no versículo 14, à luz disto que eu falei no versículo 13, que eles achavam que o homem, por estar casado com uma mulher incrédula, ele se contaminaria. E o inverso da mesma forma, Paulo então fala no versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então veja, ele não está dizendo que ele é salvo, porque senão ele não seria incrédulo. Mas ele está dizendo que é santificado. No casamento, o cristão traz sobre o seu cônjuge a graça e que pode levá-lo à conversão. Entendeu? Então é isso que está dizendo aqui. E ele ainda diz mais: santificado no convívio do marido crente. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. Porque havia também esta preocupação, que os filhos de um homem crente ou de uma mulher crente com um incrédulo seriam contaminados. Mas o que nós estamos vendo aqui, o que a palavra está dizendo aqui, que para eles não temerem que os seus filhos fossem maculados. Porque um crente no casamento, seja o homem ou seja a mulher, ele vai expor os filhos à bênção e à proteção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Amém? Então ele desfaz alguns entendimentos errôneos, heresias, inclusive, que são ditas fora da palavra de Deus. Versículo de número 15. Agora ele vai falar sobre aquele crente que é casado com um incrédulo e este não aceita a fé e quer ir embora do casamento, quer deixar, quer se divorciar. E esse agora é o segundo caso, além do adultério, que permite que o crente possa se divorciar e casar novamente. Quando o incrédulo não consente, quando aquele cônjuge incrédulo não consente mais em viver com o cônjuge crente. Então, o que ele diz no versículo 15? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então veja, eles tinham a preocupação que de quebrar essa aliança do casamento. Mas a aliança do casamento ela pode ser desfeita e o crente pode casar novamente depois do divorciado, né? Por três motivos que a Bíblia relaciona: a morte, quando um dos cônjuges morre, o outro é livre para casar de novo. Escute isso. Segundo, no caso de adultério, quando um adultera, o outro é livre para se divorciar e casar de novo. E o terceiro caso é quando o descrente parte, vai embora, não quer mais continuar casado com alguém crente por causa da fé. Ele também, este crente, dentro deste casamento, também é livre para casar novamente. Amém? Até aqui? Então eles são livres para casar outra vez, no caso da morte, do adultério e no caso do descrente não consentir mais em viver com o crente. Amém? Versículo de número 16. Ele então argumenta, Paulo então argumenta, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Porque ela tinha a preocupação, ou ele tinha a preocupação de manter esta aliança, de não quebrar esta aliança. Mas Paulo está argumentando aqui, como que você sabe se você vai salvar o teu marido? Não depende só de você. Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então, caso o crente queira partir,
deixa ele partir. Amém? Versículo de número 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, aqui, a partir daqui, Paulo começa a falar sobre um princípio muito importante que nós temos que viver como cristãos: o princípio do contentamento. Contentamento é um princípio importantíssimo na palavra de Deus. E então ele continua no versículo 18 dizendo: foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, estando circuncidado ou circunciso, que é o caso do judeu, não desfaças a circuncisão. Porque, inclusive, a literatura rabínica fala sobre aqueles judeus que queriam desfazer, por meio de uma cirurgia, a circuncisão, para se tornar parecido com os gentios. E Paulo está dizendo, não é necessário. Cada um deve estar contente e entender que deve permanecer como está, como Jesus o chamou. Se circunciso, não precisa desfazer a circuncisão. Se alguém foi chamado incircunciso, ou seja, gentil, não precisa se circuncidar. Então, cada um deve continuar como foi chamado. Ele fala algo muito importante, que o judeu, por exemplo, ele não precisa renegar a sua identidade racial, a sua cultura e se parecer com um gentil, e vice-versa. Amém? Devemos estar contentes e permanecer como nós fomos chamados. Então, Paulo, no versículo 19 e 20, diz assim: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, que é o que nós ensinamos aqui toda manhã, todo o devocional das 7 horas, toda a oração e todo o culto. Guardar a palavra de Deus. É isso que importa. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se casado, permaneça casado. Se circuncidado, permaneça circuncidado. Se incircunciso, permaneça incircunciso. Mas todos guardem a palavra do Senhor. Solteiros, casados, viúvos, não importa. Guarde a palavra do Senhor. Versículo 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas sendo ainda, podes tornar-te livre. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, Paulo está falando, olha, mesmo escravo, você tem condições, você é capaz de servir o Senhor e de honrar e obedecer a Cristo. Amém? Porque o que foi chamado ao Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, porque nós somos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, como ele encerrou o capítulo 6, ele está aqui agora dizendo: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Nós somos escravos de Cristo, não de homens. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz. Não foi o meu sangue que foi vertido pela tua vida. Estou dando um exemplo. Mas foi o sangue de Cristo. Amém? Então não nos tornemos escravos de homens, mas do Senhor. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amados, a pior escravidão é o pecado. Mas é desta escravidão que Cristo nos libertou. Amém? Glória a Deus. Espero ter esclarecido um pouco esse assunto para aqueles que tinham alguma dúvida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, perdoa-nos como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa neste dia. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua graça sobre todos nós, a tua proteção, a saúde, o amor, a paz, em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus anjos para estarem conosco. E nós também levantamos nesta manhã um clamor pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, para que o Senhor traga um vento de arrependimento, de conversão, de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus. E que todo joelho possa se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós clamamos por ti, nós clamamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, a nossa família
e o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa. Não esqueça, por favor, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? E também que hoje, 19 horas, nós temos o culto. Um forte abraço para todos vocês e um ótimo domingo, um ótimo dia em família, em nome de Jesus Cristo.